Buenas, gurizada, Caetano aqui. Estou resolvendo, fazendo esse exercício referente a um dos elementos do grampo de fixação que o professor passou para vocês. Então a gente vai modelar agora o elemento 1 com base nesse desenho que a gente tem, ó. Então, indo lá para a tela do Solid, esboço, criar esboço. Geralmente para vocês vai estar assim. Abro um esboço no plano direito e eu vou desenhar mais ou menos o perfil que eu enxergo lá. Então, é mais ou menos esse cara aqui, ó. E daí aqui para baixo, se vocês... Acho que é no outro. Ó, então, uma linha para baixo, uma para a esquerda. E esse outro elemento é um arco de raio 17. Então, puxei para baixo, puxei para a esquerda, agora não é mais uma linha. É um arco. Então, vou posicionar um arco aqui. Posicionei um arco, vou largar ele aqui. Vou criar uma linha para a esquerda, alinhado com a minha origem, e vou puxar para baixo. Agora eu começo a dimensionar. Se a gente for perceber aqui, ó, o professor ele fez uma linha de centro cotada em 100 milímetros. Então eu vou fazer ela também para explicar o porquê dessa linha de centro. Então, aqui no comando linha, na setinha do lado, linha de centro, vou criar uma linha aqui na horizontal. Agora a gente começa a cotar. Dimensão inteligente, da minha origem até a ponta da minha linha é 100. Dei OK. Essa linha aqui é 93. Daí agora o porquê da linha de centro. Se eu não tivesse feito essa linha de centro, eu não teria esse auxílio aqui, ó. Ó, selecionei essa linha, vou puxar para o outro lado. Como é uma revolução, essa dimensão é referente ao raio da minha peça. Então, percebam a diferença. Eu puxo para um lado, para o outro lado da minha linha de centro e não muda nada. Se eu vim aqui, ó, vou selecionar essa peça, vou clicar na minha linha de centro, ele dá a dimensão referente ao diâmetro da minha peça depois da revolução. Então, se a gente olhar aqui, ó, o diâmetro é 22. Eu já vou cotar isso aqui com 22. Esse daqui, vou posicionar, ó, tá azul ainda, não sei o porquê. Movam, selecionem um elemento em azul e movam para ver o que acontece. Tá movendo aqui, ou seja, tem uma dimensão que trava ela, 14 de diâmetro. Dimensão inteligente dessa linha de centro e puxo pro lado de baixo dela, 14. Ele deforma assim, vocês arrastem as linhas e coloquem mais ou menos como vocês enxergam lá, como vocês querem. No caso, como é o nosso esboço, né? Percebam que, analisando o desenho, essa linha ela é colinear com essa outra linha aqui, ó. Por quê? Ó, percebam que tem uma linha tracejada aqui que indica a relação de colinearidade, que é essa relação aqui, ó. Então eu vou lá no Solid, vou selecionar essa linha, segurando o Ctrl, eu seleciono essa outra linha e digo que são colineares. No momento que eu disse que elas são colineares, eu movo uma e a outra também se move. O que mais que a gente tem aí? Ó, eu vou arrumando conforme o meu desenho. Esse arco de 3 pontos aqui tá só me atrapalhando. Eu vou excluir ele, dei um delete. Vou puxar para baixo e vou fazer ele agora. Arco de 3 pontos. Puxei aqui, vou puxar aqui, ó. Agora melhorou. O que mais que tá em azul que eu não gostaria que estivesse em azul? Vamos ver esse cara aqui, ó. Ó, tá variando uma distância, tá variando essa distância aqui. Vou ver se eu tenho a dimensão dele. Dimensão 18. Essa linha pequena tem 2 e essa aqui também tem 2. Então, dimensão inteligente, seleciono a dimensão dele, 18, e essa aqui tem 2. Vou economizar dimensão e vou dizer que essa linha é igual a essa linha. Então, ó, selecionei uma, segurando o Ctrl selecionei a outra, vou dizer que são iguais. No momento que eu disse que elas são iguais, essa daqui, ó, vou clicar nela, aqui embaixo aparece comprimento 2 milímetros. O que mais está variando que eu não gostaria que variasse, ó, selecionei um ponto em azul e movi. Ó, essa distância aqui ela está variando. Provavelmente a gente tem a cota dela. Tem, ó, 65 milímetros. Então, dimensão inteligente, 65. Já não varia mais quando eu vou mexer, ó, não consigo mais variar.
essa linha aqui tá azul, eu vou lá mover, e ó, ou seja, o diâmetro dela tá movendo. Vou procurar se eu tenho o diâmetro dela, não tá aqui. Essa linha é de 10, ó. Então, essa dimensão de 10. Então, daqui, linha de centro, vou puxar, vou dizer que é 10. O que mais que tá azul que eu não gostaria que estivesse azul? Esses caras aqui, ó, e eu não sei o porquê. Então eu vou lá no meu desenho e vou ver qual que é o diâmetro, 6. Para não estar puxando sempre na linha, ó, o diâmetro é 6, esse aqui é referente ao raio. Então é 6 dividido por 2. E ainda só não está fixo esse cara, ó, o que está acontecendo? Ó? O raio dele varia e também esse ponto que está variando. Eu tenho lá no meu desenho que o raio dele é 17, dimensão inteligente, seleciono o arco 17 e esse ponto ele é alinhado horizontalmente com esse. Ó, tem uma indicação aqui, ó. Então eu seleciono esse ponto, seleciono esse e digo que eles são horizontais. Esboço totalmente definido. A gente vai usar o recurso de ressalto base revolucionado. Como a gente fez aquela linha de centro, o Solid entende direto que o meu eixo de revolução é aquela linha de centro. Então, ó, percebam que já está em azul aqui, ó. Vou clicar aqui em linha 12, ele está selecionado lá. Mas caso a gente não tivesse linha de centro, ó, eu posso usar o eixo de revolução esse daqui, que é o entorno da minha peça, ou eu seleciono a linha de centro. Eu vou fazer aqui selecionando esse ponto. Não muda nada porque elas são colineares, né? Então, parte da nossa peça está feita. O que falta agora? Falta fazer aquela rosca. A rosca a gente vai usar o recurso de corte por varredura. Como é que funciona o corte por varredura? A gente precisa de um perfil e de um caminho. Então, a gente corta um perfil varrido num caminho. Nesse caso, como aqui é um parafuso, ó, como aqui é um parafuso, a gente vai fazer um perfil, que é uma espiral, e a gente vai fazer um caminho, que é a espiral, e vai fazer o perfil, que vai ser cortado. Então, o nosso perfil vai ser esse triângulo aqui, referente ao perfil da rosca, varrido na minha hélice. Ó, então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui, ó, em curvas, eu tenho hélice e espiral. Eu vou clicar nessa face, que é onde vai ser realizada a espiral, e daí ele abre um esboço, ó. Sempre que eu der Ctrl 8 com o esboço aberto, fica normal para mim. E o que eu preciso fazer? Primeiro eu tenho que ter uma geometria onde eu vou iniciar a minha hélice. Então eu vou clicar aqui, ó, e eu vou converter entidades. Converter entidades, ele copia esse perfil no meu esboço, que é a mesma coisa, dei um Ctrl Z, que é a mesma coisa que eu criar um círculo aqui, ó, na origem, posicionar ele aqui e dizer que esse cara é corradial com esse. É a mesma coisa, só que de uma forma mais rápida. Esse converter entidades e criar um círculo é a mesma coisa. Tá, daí depois que eu tenho isso, eu vou em recursos, curva, hélice e espiral. Ó, eu tentei fazer antes o exercício, por isso que já ficou setado certo. Então, ó, se a gente olhar, definido por altura e passo. Ó, existem passo e revolução, altura e revolução, só que nesse caso, altura e passo. A altura é 65 milímetros, o passo é 2 e o ângulo inicial é 0. O que é esse ângulo inicial? É onde inicia, ó, aqui tem um ponto, ó, onde o meu ponto vai iniciar. Ou seja, quando eu dou 0, se eu puxar meus planos aqui, ó, o ponto inicial da meu hélice está coincidente com o plano superior. Isso é importante por quê? Porque depois a gente vai usar o plano superior para desenhar o perfil da rosca. A gente não conseguiria desenhar no plano direito, ó, porque o plano direito não está sendo, porque o ponto inicial da minha hélice não tá tocando o plano direito, ó. Tem que estar normal ao plano. Então esse é um detalhe importante. Então vou dar OK para criar minha hélice criada. Agora, como eu falei,
eu preciso criar o perfil da rosca naquele ponto ali, ó. Então eu vou criar esse cara usando o plano superior coincidente no ponto inicial da minha hélice. Então, plano superior, esboço, Ctrl 8 para ficar normal. Eu vou dar uma movida assim, ó. Eu vou dar mais um Ctrl 8. Não deu certo, então dou um espaço e seleciono aqui. Ele fica normal. Vou clicar aqui, ó. Vou selecionar o ponto que é o início do meu hélice. E vou desenhar um triângulo aqui mais ou menos como eu enxergo. Então o ângulo dele de aresta a aresta 60 e a de baixo um dimensionamento de 1,99. Daqui até aqui 60 graus. 1,99. E percebam que esse ponto ele está deslocado. Eu posso dizer que esse... Eu vou movendo assim, ó. Mesma coisa de sempre, ó. Eu percebo que essas duas linhas estão mudando o tamanho. E elas têm que ser iguais. Então eu seleciono uma, seleciono a outra. E digo que são iguais. No momento que o meu esboço ficou preto... No momento que o meu esboço ficou totalmente definido, eu vou para o recurso 3D. Recursos. Nesse caso ele não está aparecendo. Não consigo acessar o corte por varredura. Então eu fecho meu esboço e vou lá e seleciono corte por varredura. Daí abre os parâmetros da varredura de corte. Perfil de esboço. Então aqui, ó, aqui é o perfil e aqui é o caminho. O perfil eu seleciono o perfil, que é o esboço 3, e o caminho é minha hélice espiral 1. No momento que eu fiz isso, ele dá uma pré-visualização da rosca que vai criar. E daí eu dou um OK. No momento que eu dou um OK, tá criada a rosca do parafuso. Então, ó, essa linha azul eu posso ocultar ela. Vou ver se eu consigo ocultar aqui. Ó, ocultei a hélice. E é isso daí. Vamos fazer, ver se tem algum detalhe mais para fazer, ó. Aqui o professor ele fez um chanfro na cabeça do parafuso aqui, ó, e também fez esse furo. Por que ele fez esse furo? Porque a gente vai precisar modelar uma haste para aperto, que vai passar aqui, ó. E daí já vamos ver. Haste para aperto a ser montado na cabeça do pino 1, que vai passar aqui, comprimento total 100 mm. Então, eu já vou criar esse furo aqui no parafuso para depois posicionar aquela haste. Então eu vou procurar um plano, qualquer plano aqui que passe lá, ó. Poderia ser o direito, poderia ser o superior, não poderia ser o frontal. Vou criar um desenho no Ctrl 7 de isométrico, vou criar um esboço no plano direito, Ctrl 8 deixa normal. Vou criar um círculo em qualquer lugar. Vou dizer que esse cara é alinhado horizontalmente com esse. E vou dar uma cota aqui de 5 milímetros. 5 milímetros, tá azul, tá azul ainda, não sei porquê. Ele tá variando aqui, ó. Então eu vou dizer que esse ponto, ele é alinhado com o ponto médio desse cara aqui, ó. Vamos ver se eu acho que é o ponto médio. Não vou conseguir achar o ponto médio, mas eu sei que a distância daqui até aqui é 18. Então, dimensão inteligente daqui até aqui vai ser 9 se eu quiser deixar no meio. Esboço totalmente definido. Recursos. Corte extrudado. Cego tá por um lado só. Eu faço que é passante em ambos. Passante em ambos, dou um OK. Ctrl 7, furo criado. E daí agora vamos fazer um chanfro nessa aresta. Um pouco exagerado, eu vou colocar 3. Dá até para diminuir. 2. Chanfro de 2. Ctrl 7. O que mais que a gente tem nesse cara aí? Talvez o material. Não tem o material, mas eu vou colocar. Vamos ver se ele fala o material de algum outro. Aqui, ó, aço carbono 1045.
o meu grampo, né? Então aqui eu vou colocar um aço carbono 1045 também. Material, editar material, SolidWorks, aço 1045. Aplico, fecho, temos aí o nosso parafuso. Então eu vou fechar esse vídeo por aqui e daí depois a gente continua fazendo esse passo 2 ou o passo 1 aqui no caso, né? Daí a gente vai ter que analisar como fazer esse elemento. É isso aí. Obrigado por enquanto. Qualquer coisa é só chamar e perguntar.